João capítulo 20, eu vou ler do verso 19 ao verso 23, diz assim o texto da palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome por Jesus, aquele que recebeu sobre si, como cantamos há pouco, o castigo que nos traz a paz. E se estamos hoje na Tua presença, atendendo a santa convocação do Senhor, é porque fomos justificados mediante a fé, e por isso, aceitos na Tua bendita e santa presença. Agradecemos porque o Senhor certamente recebeu os nossos louvores, as nossas orações, e agora o Senhor promete falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. Que Teu Espírito nos ilumine, nos faça compreender o texto sagrado e que Ele aplique no nosso coração a mensagem do Senhor para a Tua própria glória. É a nossa oração, Senhor, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, há uma famosa música de John Lennon, conhecida, creio eu, por todos que aqui estão, e às vezes cantada por alguns que não prestam muito atenção naquilo que ele está dizendo. Na música ele proclama o seguinte: imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. E depois disso ele continua dizendo: você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que você se junte a nós e o mundo será um só. E à primeira vista, o verso da música traz um belo desejo. Entretanto, a paz esperada por John Lennon está muito distante da ideia bíblica de paz, daquilo que a Escritura afirma sobre a paz. Basta você olhar os demais desejos que ele retrata ao longo da música. Ele pede para que você imagine o seguinte: imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sob nós. Acima de nós, apenas o céu. É essa a paz que o mundo busca. A paz sem Deus. É isso que está expresso aqui nesta canção de John Lennon. E os versos que nós lemos nessa noite são versos que tratam acerca desse tema. Por duas vezes, Jesus vai repetir aqui a mesma expressão: deixo-vos a paz. Lembre-se aqui do contexto. Jesus ressuscitou na madrugada de domingo. Maria foi ao sepulcro, viu que o sepulcro estava aberto. Ela sai dali apavorada, achando que o corpo de Jesus havia sido roubado. Ela anuncia então a Pedro e João, que vão até o sepulcro, entram naquele local e veem então os lenços arrumados. Eles estavam ali. Aquilo fortalece a fé dos discípulos. Eles saem dali crendo que Jesus havia ressuscitado. Entretanto, Maria Madalena permanece entristecida perto do sepulcro. E ali então ela tem um encontro com Jesus. Quando ela vê um homem
ela primeiro acha que é o jardineiro e inicia o diálogo. Onde é que colocaram o corpo do meu Senhor? Diga aí, eu quero honrar o corpo do meu Senhor. E quando Jesus a chamou pelo nome, ela então teve quase que os seus olhos caindo as escamas, e ela compreendeu que ali estava o Senhor ressurreto. Dali ela sai então para anunciar a boa nova da salvação. O texto que eu li nesta noite, ele é a sequência destes acontecimentos, e vai mostrar que já no começo da noite, Jesus aparece aos discípulos. A expressão aí, ao cair da tarde daquele dia, a ideia é que acabou-se a tarde e iniciou-se agora a noite. Jesus aparece aos discípulos, e nestes versos você aprende acerca da paz de Cristo. O que esses versículos ensinam acerca da paz de Jesus Cristo? A primeira coisa que o texto ensina é que a paz de Cristo é fruto do seu sacrifício. A paz de Cristo é fruto do seu sacrifício. Perceba que João, mais uma vez, ele faz questão de enfatizar o dia em que tudo está acontecendo. Veja a parte A do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Lembre do início deste capítulo. Capítulo 20 inicia exatamente assim: no primeiro dia da semana, Maria foi ao sepulcro. E eu já defendi aqui que a ênfase, tanto de João quanto dos evangelistas, é exatamente no dia da ressurreição. O que está ocorrendo aqui é que a partir de então, a igreja guardará um novo dia de descanso. Enquanto o Senhor Deus descansou das suas obras no sétimo dia, e até este momento era este o dia guardado para adoração, a partir da ressurreição de Cristo, como ensina a nossa confissão de fé, a igreja começa a adorar no primeiro dia da semana. Os evangelistas estão enfatizando este dia, o primeiro dia da semana. E agora no verso 19, ao cair da tarde daquele dia, bom, ele já tinha dito que era o primeiro dia da semana, mas ele repete, o primeiro da semana. E aqui você precisa considerar algumas questões. Era noite do primeiro dia da semana. E este versículo ele coloca aqueles que dizem que o domingo é uma invenção da igreja. A igreja adulterou o texto bíblico para poder guardar o domingo. Na verdade, o dia de descanso continua sendo o sábado, eles vão defender. Eles estão em maus lençóis aqui, em grande dificuldade, quando eles olham para esta passagem. Porque pense bem comigo, a expressão que aparece aqui no verso 1 é semelhante à expressão que apareceu no verso 19, é semelhante à expressão que apareceu lá no verso 1. No capítulo 20, eu disse que o texto literalmente traz o seguinte: no primeiro sábado, e sábado aqui diz respeito aos 7 dias da semana, porque sábado pode ser traduzido, como eu disse, por sábado, o 7º dia, ou pode ser traduzido por um conjunto de 7 dias. Então, o primeiro do sábado é o primeiro dia da semana, logo o domingo, e é por isso que você tem assim na sua Bíblia. Pois no verso 19, a expressão aparece novamente. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro sábado. E o que você tem que considerar aqui? Eu tenho argumentado, concordando com os exegetas, que de fato isso aqui se refere ao domingo. Está claro, então, que é de fato o primeiro dia da semana, porque João está se referindo à noite desse dia. Os judeus contavam os dias a partir do pôr do sol. Então, se eles quisessem se referir à noite de sábado, a noite do sábado não é o final do dia, é o começo do dia. Seria a noite da sexta-feira. A noite do 6º dia inicia
o sétimo dia. Então, essa é a noite, logo depois vem o dia. Então, o que está acontecendo aqui é que João já disse que na madrugada deste dia, Jesus ressuscitou. E agora, no final do dia, na noite desse dia de sábado, ou do primeiro dia da semana, Jesus apareceu aos discípulos. Quem entende que a ressurreição se deu no sábado, precisa compreender e dizer que Jesus apareceu para os discípulos, na verdade, já na noite do primeiro dia da semana. E eles não admitem isso. E aqui há algo que você precisa considerar um pouco mais. João sequer está usando a medição de tempo dos judeus. João não está preocupado com a marcação de tempo dos judeus. Ele está olhando para a noite de domingo e dizendo que era a noite de domingo. A noite do primeiro dia da semana. E tudo isso aponta exatamente para esta realidade. João está sendo muito claro. É neste mesmo dia, no dia que ele ressuscitou, ele ressuscita domingo de madrugada, no domingo à noite os discípulos estão reunidos e Jesus aparece entre eles. Mais uma vez, eu vou enfatizar, João não está nem um pouco preocupado com o sistema judaico de contagem das horas. Ele está usando o sistema romano, que é semelhante ao nosso. Nós estamos hoje reunidos na noite do dia do Senhor. Para o judeu, hoje já é o segundo dia da semana. O primeiro dia da semana se encerrou no pôr do sol. Não é assim que João está contando as horas aqui. Então veja, João enfatiza o dia, e nesse dia bendito, milagrosamente, Jesus aparece aos discípulos. Eu não sei se você já ouviu gente dizendo que o corpo ressuscitado, ele é diferente, ele pode até atravessar as paredes. Bom, o texto não diz que Jesus atravessou as paredes. O texto diz que Jesus apareceu no meio dos discípulos. E eu não creio mesmo que ele atravessou as paredes. Ele tinha um corpo como o nosso corpo. E aqui eu lembro o ensino que nós temos na nossa confissão de fé, que fala acerca das naturezas de Cristo. A confissão de fé ensina assim: as duas naturezas inteiras, perfeitas, distintas. A divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Entretanto, sem conversão, composição ou confusão. Corpos não podem atravessar paredes. Mas há um milagre. As portas estão fechadas. Jesus se coloca perto dos discípulos. O restante do versículo diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Esta é a saudação. Você precisa lembrar que lá no capítulo 14, Jesus já tinha dito para os seus discípulos assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. E quando Jesus disse isso, eu deixo para vocês a minha paz, ele fez isso em conexão com a sua promessa da vinda do Espírito Santo, a fim de lembrar os discípulos o que Jesus tinha feito e a fim de ensinar os discípulos outras coisas que eles não poderiam compreender naquele momento. Jesus estava se referindo naquele momento à obra de inspiração das Escrituras. Os discípulos receberiam o Espírito Santo para que, como fundamento da igreja, eles lançassem a doutrina, e eles fariam isso na autoridade de Jesus. Eles fariam isso comprovando com milagres e prodígios que tudo aquilo que eles estavam falando vinha da parte de Jesus
Então, neste momento que ele prometeu isso, ele disse: eu deixo para vocês a minha paz, virá o Espírito Santo Consolador. E agora, depois que Jesus morre e ressuscita, ele saúda os discípulos com a sua paz. Mas ele faz um pouco mais. Logo que ele saúda os discípulos com a sua paz, veja o que ele faz no verso 20. E dizendo isto, foi uma ação contínua. Ele acaba de saudar: olha, eu deixo para você a minha paz, lhes mostrou as mãos e o lado. Automaticamente, olha, a paz para vocês. Olha as minhas mãos, olha o meu lado. Por que Jesus está fazendo isso? Ele está mostrando como é que a paz foi garantida. Você precisa lembrar aqui daquilo que Isaías profetizou e que nós cantamos há pouco. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus Cristo, ao ser morto na cruz, conquistou para os crentes a paz com Deus. A ideia aqui é que a paz de Cristo, ela teve um alto custo. Para que os discípulos pudessem experimentar a paz, o bendito Filho de Deus precisou ser moído na cruz do Calvário. E ao mostrar as suas mãos e o seu lado, ele está comprovando que ele esteve morto, mas que agora ele vivia. Por isso a paz está garantida, e é por isso que assim que ele se apresenta aos discípulos, ele os saúda: paz seja convosco. Aqui está mais uma vez a comprovação de que a ressurreição de Cristo foi física. Não foi somente a ideia, não foi somente a ideologia que ressurgiu no coração dos discípulos. O corpo já não está mais na sepultura. Aquele que estava morto voltou, tornou a viver. Quando Jesus morre na cruz, meus irmãos, ele então justifica todos aqueles que o Pai deu a ele, conforme a sua própria oração. Naquela noite, volte aí, na noite em que ele foi traído, volte aí no capítulo 17, veja o que Jesus disse lá no verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a minha palavra. Aqui Jesus está sendo muito específico na sua oração. Ele vai dizer mais à frente: eu não estou orando, eu não estou rogando pelo mundo, eu estou orando, eu estou rogando por aqueles que o Senhor me deu do mundo. Um grupo específico de homens que o Pai deu ao Filho e por quem o Filho morreu, a fim de conquistar para eles a paz que está sendo agora anunciada. Paz seja convosco. Então, se você está em Cristo, se você já abraçou o Redentor, se você já confessou os seus pecados e creu em tudo que Cristo fez, você já desfruta da paz com Deus. Paulo faz questão de dizer isso no livro de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esta condição de ser alguém que não é mais alvo da ira de Deus, de ser alguém que não está mais em guerra com o Senhor Deus, precisa levar você a travar outra guerra. Você tem paz com Deus, a fim de poder travar a guerra contra os seus pecados. Antes a situação era invertida. Você estava em paz com os seus pecados.
você não tinha problema com os seus pecados. Entretanto, estar em paz com os seus pecados significava que você estava debaixo da ira do Senhor. Pois Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário o preço para o seu perdão. E agora você precisa lutar contra você mesmo, contra os desejos do seu coração, contra as suas inclinações pecaminosas, porque você já foi justificado, porque você já tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lute ferrenhamente contra o pecado, no poder do Espírito Santo. Se para ter paz com Deus, o Filho de Deus precisou ser punido em seu lugar, você precisa agora, em gratidão, viver a vida abundante que Ele conquistou para você. Você não pode se contentar em viver de qualquer forma. Foi um alto preço pago para você ter a paz que você desfruta com o Senhor Deus. Você que foi justificado pela fé, tem paz com Deus. Seu estado antes era de impureza, você era o inimigo, agora você é recebido na família de Deus. O mundo está procurando paz, mas eles procuram uma paz diferente dessa que está sendo declarada por Jesus Cristo. Cuidado para não ser seduzido com as ideias de paz desse mundo. Porque vez por outra você tem crentes achando que pretensamente haverá uma união dos povos. As pessoas, independente dos seus credos, das suas crenças, elas irão viver em paz. Não irão. Homens que não estão em Cristo odeiam a Jesus. Ele já disse isso aqui no Evangelho de João. E se o mundo odeia Cristo, o mundo odeia aqueles que estão em Cristo. Entretanto, estes que estão em guerra contra o povo do Senhor, estão também em guerra contra o próprio Senhor. Já você, em Cristo Jesus, desfruta de paz, faz parte da família de Deus. Esta paz leva você a ter paz com o próximo. Entretanto, muitas vezes ela não é possível não por causa de você, mas por causa do próximo. É por isso que a ordem de Paulo é: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Você se esforça para ter paz, porque você conhece a verdadeira paz. Entretanto, há muitos que estão ao seu redor que não têm ideia do que é isso. E eles serão o grande impedimento para que não haja paz. É você, como crente, que se esforça para ter paz com os outros. Infelizmente, há muitos crentes que, em vez de buscar paz, vivem a contender. Eles contendem muitas vezes entre eles. Crentes que não perdoam aqueles que pecaram contra ele. Crentes que caminham ao lado dos seus irmãos até o momento em que os seus irmãos os decepcionam, pisam no seu calo, cometem algum pecado, alguma falta, e aí então eles não concedem perdão, mesmo que o outro venha e peça. Isso é viver a contender, é viver diferente daquilo que foi proporcionado pelo Senhor para a sua igreja. Quem vive assim, vive de modo oposto àquilo que Jesus conquistou por meio do seu sacrifício. Agora Paulo afirma lá em Colossenses capítulo 1, que esta paz, ela foi feita pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, Ele nos reconciliou com o Pai. E então você pega este ensino e junta com aquilo que Paulo falou aos Coríntios. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E veja o que Paulo fala aqui no verso de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5.
Verso 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção nas palavras de Paulo. Nos deu o ministério da reconciliação. O que seria isso? Isso nos leva ao segundo ponto. Em João você aprende que a paz de Cristo deve ser proclamada, deve ser anunciada. João capítulo 20, os discípulos ficam alegres quando eles veem a Cristo. No verso 20, no finalzinho, os discípulos, ao verem o Senhor, se alegraram. Jesus aparece diante deles, os saúda com a sua paz e mostra as marcas daquilo que ele sofreu na cruz do Calvário. Se você olhar o registro paralelo deste acontecimento, lá em Lucas, você vai perceber que essa alegria não se deu de imediato. Eles não viram Jesus e ficaram alegres. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Isso foi gradual. Lucas registra mais detalhes da história, e ele diz assim, a partir do verso 36. Falava ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. A primeira reação foi de medo, foi de espanto. Mas Lucas continua e diz assim, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Veja que interessante a expressão, eles não acreditavam por causa da alegria. Os sentimentos estão confusos no coração destes homens. Primeiro eles olham e acham que é um espírito, eles ficam com medo. Quando eles começam a pensar na possibilidade que é Cristo, eles começam a se alegrar. Está tudo muito confuso ainda. Mas João vai direto para a parte em que ele diz, Jesus lhes mostrou as mãos, o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. E então, verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. E essa segunda saudação de Jesus pode ter ocorrido exatamente por conta do espanto inicial. Agora que eles já estavam mais acalmados, agora que eles já estavam cientes de que de fato era Jesus, de que não era um fantasma, é como se Jesus estivesse falando, vamos começar de novo, paz seja convosco. Ele anuncia novamente a sua paz. Só que esta segunda saudação é sucedida pelo comissionamento dos discípulos. Veja aí o verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus agora está comissionando estes homens para uma missão. Recebam a paz. O Pai me enviou, eu envio a vocês. Se você voltar na oração sacerdotal do capítulo 17 e olhar o verso de número 18, você vai ver que Jesus já tinha orado por isso. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei
ao mundo. Na oração, Jesus está falando com o Pai. Aquilo que ele falou em oração diante do Pai, ele está agora falando diretamente para os seus discípulos. Na verdade, ele está ordenando aos seus discípulos. É muito importante que você compreenda isto aqui, para entender corretamente o próximo versículo. Jesus está enviando primariamente ou primeiramente os 11. Você vai ter notícia de que Tomé não está no grupo neste momento. Tomé vai tomar notícia de que Jesus apareceu mais para frente. Mas Jesus está falando especificamente do seu grupo de apóstolos. Homens que estão sendo enviados agora com uma missão muito específica. Homens que estarão lançando os fundamentos da igreja. É claro que a ordem de evangelizar e de proclamar Cristo, ela vai se estender a toda a igreja, mas a grande comissão e o envio que Jesus está tratando aqui, ela é especificamente para os 11. São eles que, como oficiais da igreja, estarão pregando e batizando. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, você não vê os crentes batizando uns aos outros. Você vai ver os apóstolos batizando. Você vai ver um diácono específico, que foi ordenado pelos apóstolos, batizando uma pessoa, que é o que as pessoas usam para dizer que qualquer um pode batizar. Mas é isso que você verá em Atos dos Apóstolos. Posteriormente, isso vai ficar a cargo dos ministros da palavra e dos sacramentos, que é como nós chamamos o ministro da palavra e dos sacramentos. Como eu disse, a ordem de evangelizar, ela se estende aos crentes em geral, mas aqui ela está ligada aos oficiais que irão pastorear a igreja do Senhor, batizando os crentes. Por que eu estou dizendo que é importante você entender isso? Porque fica mais fácil você compreender o verso 22. O verso 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito. Soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Esse é um texto que às vezes confunde as pessoas, porque você sabe que daqui a pouco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é que o Espírito será derramado sobre a igreja, em sua plenitude, não é isso? O que está acontecendo aqui? Por que Jesus está soprando sobre os seus apóstolos o Espírito, logo em seguida de tê-los comissionado, de ter dito o que eles iriam fazer? Jesus está capacitando aqui estes homens para o ofício a que eles estão sendo ordenados: proclamação da palavra e admissão das pessoas na igreja. É por isso que o verso 23 diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados; se lhes retiverdes, serão retidos. Perceba que é uma ordem muito específica. Paz seja com vocês. O Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Ele sopra o Espírito sobre estes homens e logo depois diz: se vocês perdoarem os pecados estarão perdoados; se vocês retiverem os pecados estarão retidos. O verso 23 está em pleno acordo com aquilo que Jesus já havia ensinado no seu ministério. Deixa a sua Bíblia marcada em João e vá lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, veja o verso de número 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves
do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vá dois capítulos à frente, capítulo 18. E aqui no capítulo 18, você tem Jesus ensinando acerca de como é que se trata um irmão culpado de pecado. Então, a partir do verso 15, o texto diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Como nós não somos congregacionais, nós entendemos que dizer à igreja não é levar para que a igreja, congregação, faça alguma coisa, mas aqueles que Jesus está estabelecendo como oficiais da igreja. Dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, ou seja, discipline. Trate como não crente. E então vem o verso 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que Jesus está dizendo aqui? Que quando os oficiais se reúnem para disciplinar alguém, e desligar esta pessoa da igreja, é porque esta pessoa já foi desligada no céu. Quando eles se reúnem para admitir alguém, é porque essa pessoa já foi admitida no céu. A autoridade de admitir e de disciplinar é de Cristo, não é dos oficiais, mas ele faz isso por meio dos oficiais. Daí então, quando ele manda os discípulos com esta missão, ele dá a eles o Espírito. Ele os capacita. São os oficiais da igreja que terão então a autoridade do Senhor para proclamar esta paz de Cristo, ou se alguém não quiser receber esta paz, para declarar que não é um cristão. De novo, eles iriam declarar o que já foi feito nos céus. Estes oficiais da igreja foram primeiramente os apóstolos. Mas nós não temos mais apóstolos. Posteriormente, os apóstolos estarão estabelecendo presbíteros na igreja. E caberá aos presbíteros exatamente o exercício coletivo da disciplina. Calvino, comentando isso, diz o seguinte: os apóstolos foram agora, pela primeira vez, designados a serem ministros ordinários do Evangelho. Eles foram testemunhas de Cristo e agora Jesus os envia para serem a boca de Cristo, como ministros do Evangelho. J. Adams fala um pouco mais. J. Adams fala o seguinte: por este ato, Jesus conferiu autoridade eclesiástica aos apóstolos como os primeiros presbíteros da igreja. Aí você fala assim: que forçação de barra, pastor. Mas enquanto eu lia J. Adams falando isso, eu lembrava de Pedro. Dê uma olhada na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Pedro, aquele que ouviu de Jesus: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro escreveu a sua carta, e lá no capítulo 5 da primeira carta, ele disse assim: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu
presbítero como eles. Quem foi que ordenou Pedro presbítero, gente? Os apóstolos estão ordenando presbíteros na igreja. Mas Pedro, o apóstolo, um dos destacados do corpo apostólico, quando escreve a sua carta não diz: olha, estou falando como apóstolos aí aos meus subalternos presbíteros. Não, eu rogo a vocês, eu que sou um presbítero como vocês. Então aquilo que J. Adams fala está correto. Jesus está comissionando os apóstolos como os primeiros anciãos, como os primeiros presbíteros da igreja. E então eles terão autoridade para ligar e desligar. Eu vou ler o texto de novo. A partir do verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. A paz de Cristo, meus irmãos, ela precisa ser proclamada, mas ela é anunciada primariamente pelos ministros da palavra, que juntamente com os demais presbíteros, exercem o pastoreio e a disciplina na igreja. É por isso que os reformados entendem que a pregação da palavra no culto não é para todo mundo. E alguns falam assim: esse pessoal aí fica dizendo que mulher não pode pregar. Não, não é só mulheres que não podem pregar. Alguns homens também não podem. Os que podem são aqueles que foram vocacionados para isso e chamados para isso. Os presbíteros da igreja são chamados para isso. Essa é a fé reformada há muito tempo. E nós precisamos compreender exatamente esta questão. Quem crê em Cristo, então, e está em paz com Deus, não pode estar longe da igreja. Não pode estar sem o pastoreio destes que estão proclamando a paz de Cristo e que são chamados a proclamar a paz de Cristo. Não existe crente fora da igreja, longe do aprisco do Senhor, porque é na igreja que estão os oficiais que falam de acordo com a autoridade do Supremo Pastor da igreja. É por isso que você precisa orar pelos presbíteros da igreja, para que eles sejam homens fiéis, como a Escritura determina que sejam, como a Escritura ordena que sejam. Como é que você olha para os presbíteros e para o ministro da palavra e dos sacramentos? Você precisa orar por cada um destes homens que o Senhor colocou sobre a sua vida, porque a responsabilidade colocada sobre cada um dos oficiais é muito grande. Isso é muito sério. O exercício da disciplina, de admitir na igreja e de afastar da igreja, é algo muito sério. É por isso que não é para todos, mas para aqueles a quem o Senhor capacitou, chamou, ordenou. A paz de Cristo precisa ser proclamada. Então, ao ouvir a proclamação da palavra, lembre-se que é Cristo quem fala por meio dos ministros. Quando você resiste à pregação, você não resiste ao ministro, você resiste a Cristo. Você resiste àquele que ordenou que a sua paz fosse proclamada. Você precisa olhar com seriedade para a disciplina da igreja e acatar a disciplina da igreja. Você se esforça por viver de acordo com a paz de Cristo, sabendo que todas as vezes que você não agir como um filho da paz, os pastores colocados sobre o rebanho de Cristo têm a autoridade e o dever de chamar a sua atenção
exortando você a se arrepender dos seus pecados. São homens colocados pelo Senhor para o benefício da igreja. É assim que você precisa olhar para os oficiais. E isso não acontecendo, cabe o arrependimento, cabe aos pastores, os presbíteros, o dever de declarar aquilo que já foi desligado nos céus. Quando Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele não estava falando sobre reunião de oração vazia. Ele estava falando de homens que falam na autoridade de Cristo e que quando desligam alguém da igreja, o fazem na autoridade e com o consentimento de Cristo. É por isso que isso é muito sério. Olhe para a disciplina eclesiástica como bênção. E seja você também um anunciador da paz de Cristo. Por meio da cruz, por meio da sua obra, recebendo sobre si o castigo que traz a paz. O Senhor Jesus Cristo reconcilia pecadores com o Pai. Meus irmãos, a verdadeira paz, ela é totalmente diferente daquela que foi almejada por John Lennon. Não há paz sem Jesus Cristo. Logo, não há paz sem a verdadeira religião. E a verdadeira religião é aquela que tem o Senhor Jesus Cristo como dono da igreja, o cabeça da igreja. Não há possibilidade de paz entre os homens sem que eles estejam primeiramente ligados ao príncipe da paz. Curiosamente, a paz pretendida por John Lennon, um mundo de unidade, um mundo onde as pessoas vão pensar umas nas outras, nenhuma possibilidade de inferno, somente o céu acima de nós, ela é possível. Mas ela é possível dentro da religião, da verdadeira religião. Ela é possível para a igreja de Cristo. Algo que ele não gostava. Algo a que ele se opunha o tempo todo. Para a igreja de Cristo, e somente para a igreja de Cristo, há um céu e não há inferno algum. Cristo já sofreu aquilo que você sofreria. Entretanto, para aqueles que não estão em Cristo, e se você está conosco esta noite e ainda não está em Jesus Cristo, nunca haverá paz verdadeira e o inferno é o terrível destino que você irá enfrentar, crendo nisso ou não. Achando que isso é verdadeiro ou não. Sem Jesus Cristo, o que resta para o homem é a ira de Deus. É por isso que a igreja precisa anunciar aos homens a paz de Cristo. Proclame que ela foi conquistada porque um alto preço foi pago. Há uma guerra entre Deus e os pecadores. Cristo Jesus assumiu a dívida. Sofreu a ira do Senhor. E agora Ele concede paz aos que estão nele. Que você desfrute diariamente os benefícios dessa paz conquistada por Cristo. E como diz o autor de Hebreus, e eu encerro com a citação de Hebreus capítulo 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. E Deus nos abençoe, meus irmãos,
para que desfrutemos desta paz bendita conquistada pelo Príncipe da Paz.